Então, boa tarde, vamos iniciar mais um estudo pelo Espiritismo para Todos. Antes da gente iniciar, eu queria dar um recado sobre a dúvida que nos surgiu, né, na semana passada, que a Clarice levantou. Eu mandei a mensagem que era dúvida sobre a página 135, lembra, Clá? Você trouxe da questão do nome. Eu mandei a mensagem para o Wilson, mandei a fotinho, né, desta parte, ele ainda não me respondeu, tá? Assim que ele responder, a gente já traz a resposta dele e corrige se tiver realmente alguma coisa diferente ali no nome. Certo? Então, nós vamos seguir hoje da página 141, no último parágrafo. Quem quer ler hoje para a gente? Posso ler. Se a Sandra está, né? Sandra que gosta, né? A Sandra está viajando, está de férias. Eu posso ler, se alguém quiser. Eu leio? Pode ler já. Então, vamos lá. Hoje, em razão dos documentos novos obtidos pelo CEDOR FEAL, sabe-se que Kardec não foi totalmente pego de surpresa com o lançamento da obra Os Quatro Evangelhos, especialmente da tese do corpo fluídico de Jesus. Conforme demonstramos antes, Kardec conversou sobre o assunto com a médium Colignon a este respeito, e ela que tinha resistências enormes à tese. Mustang, segundo o panfleto, chegou com armas na mão para rebater Kardec e mostrar, com isso, que o codificador estava errado e ele, Mustang, certo por defender as teses de sua obra na condição presumida de ser o portador da revelação da base teológica do Espiritismo. Eis, pois, algumas de suas afirmações. Malgrado ao prudente e judicioso emprego que Allan Kardec fazia do seu critério infalível, o controle universal dos espíritos, nosso caso prova isso. Estamos certos de que esse critério não existia. Na França, geralmente, quando se lê os espíritas, na sua maioria habituados a aceitar tudo, disseram: o chefe, o mestre, certamente aplicou o seu controle universal aos 3 volumes de J.B. Rostand. Não devemos nem comprar e nem ler uma obra inútil. Allan Kardec não gostava de manifestações físicas. Seus adeptos aprenderam a ter um santo horror delas. Pretendia que o corpo de um espírito não podia ser senão uma aparência fluídica e que a nossa mão não poderia sentir a menor resistência ao tocar essa aparição. O que fosse dito a Lures sobre esse assunto interessante seria remetido à categoria de patos e yankees. O que ele considerava seu controle universal, corroborada por uma rigorosa lógica, lhe pregava peças. Não somente estava em desacordo com a ciência moderna, em muitos pontos, como ainda teria sido cruelmente desapontado se tivesse vivido o bastante para ser provado por R. Wallace, Harry, Crookes, Webert, Zuller, etc., que um espírito sem ser um agênere pode tomar um corpo fluídico materializado, tangível, no qual se observam a circulação do sangue e todas as aparências da vida, que esse corpo fluídico se desagrega tão depressa quanto se materializa, exatamente como o fez durante 3 anos o espírito de Cat King, enviado primário que desempenhava, dizia ele, a dolorosa missão necessária ao seu adiantamento espiritual. A revelação feita pelos espíritos superiores, tendo em vista a obra dos 4 evangelhos, explicados em espírito
e verdade está em conformidade com as modernas descobertas da ciência, com todas as seções dos investigadores que citamos. Allan Kardec ignorava esse fato ou o conhecia superficialmente. Ele provavelmente não sabia também o que era o docetismo. A resposta da União Espírita Francesa ao panfleto de Rostand e Adeptos foi transformada em uma brochura sobre o título J.B. Rostand diante do Espiritismo, resposta a seus alunos. Reúne artigos publicados no jornal O Espiritismo, órgão da União, a partir do aparecimento do panfleto de Rostand atacando Kardec. Bert Fropo, nessa brochura, página 15, entende também que Rostand ficou muito ofendido pelo fato de Kardec não haver aprovado os 4 evangelhos. As reflexões e observações póstumas do Sr. Rostand provam que ele foi ofendido pelo artigo da Revista Espírita de junho de 1866, o que denota muito orgulho. Entretanto, esse artigo é pleno de mansuetude por uma obra que não dava nenhuma prova do que ele adiantava, no tocante à encarnação do Cristo, senão as comunicações do Espírito, seu guia. O autor tinha a intuição, pois não fez parecer suas recriminações. Não foi senão após a sua morte que se apoderou para semear a desunião entre nós, esperando que se estabelecesse uma polêmica. Aí tem a página, né, da brochura, capa da brochura publicada em resposta a Rostand. Essa foi foi essa brochura que foi republicada no Brasil? Esse livro é o da Beth Fropo, que ela chama Muita Luz, né? Que a gente estudou. E aqui, quando ele está falando, essa introdução, né, que a Janete leu, na França, geralmente pouco se lê. Os espíritas, na sua maioria, habituados a aceitar tudo, disseram: o chefe, o mestre, certamente aplicou seu controle universal sobre os 3 volumes. Não devemos nem comprar nem ler uma obra inútil. Isso está naquele livro dos os 4 evangelhos de Rostand, traduzido pela FEB, insultando Allan Kardec. É isso que Eles insultam Kardec. Nesse nível, né? Muito pior do que muito mais coisas do que está escrito aqui. Não é só isso que está escrito aqui. Vi trechos. Né? Dizendo que o escolhido para trazer a moral seria Rostand. E quando ele fala aqui, né, Allan Kardec não gostava de manifestações físicas, seus adeptos aprenderam a ter um santo horror delas. Kardec era cauteloso com tudo ele observava, tudo ele estudava e esperava, né, aquilo que os espíritos iam falar. E depois se comparava, né, as comunicações simultâneas, e depois se definia em acordo com o que a ciência tinha capacidade e a lógica. A gente vê poucas coisas que os espíritos, né, avançaram no nosso entendimento e ia muito além do que a capacidade humana tinha de compreender, no sentido científico. Uma delas, e aí quando ele fala aqui, né, Kardec, o que ele considerava seu controle universal, corroborada por uma rigorosa lógica, lhe pregava peças, não somente estava em desacordo com a ciência moderna em muitos pontos, muito pelo contrário. Gente, quando a gente lê, né, o debate dos livros, e principalmente agora esse estudo da ontologia e metafísica e a psicologia,
tudo está de acordo com a ciência. Inclusive, quando ele finaliza lá na Gênesis, falando que tudo são estados de vibração do movimento, isso é um avanço para o entendimento da ciência da época, porque ali no livro do Paul Janet, na Cosmologia, a gente vai ver ele trazendo o debate sobre a teoria dinâmica e a mecanicista. É um debate, assim, da teoria que a ciência dizia. E o que prevaleceu hoje? A dinâmica. A mecanicista caiu. Né? Mas o espiritismo, se você pegar, ele está de acordo com tudo isso. Nossa, e aí a gente pensa, né? Quando se fica só na questão... E a questão dos agêneres, Kardec traz um estudo sobre isso, tanto no Livro dos Médiuns, na Gênese, na Revista Espírita. A gente não fez até aqui, acho que pelo EPT mesmo, a gente fez um estudo sobre isso. Não foi? As transfigurações, os agêneres, a gente foi buscar os artigos na Revista Espírita. Kardec faz todo um trabalho em cima disso. É bem isso. Agora, né, fundamentar uma teoria, é isso que ele está questionando, se os espíritos que se dizem esses tais espíritos estão colocando como a base, né, fundamental da teoria de Mustang um Cristo fluídico. Aí a gente vai analisar pela questão o quê? Moral. Ele tirar todo o mérito do seu sofrimento, daquilo que ele passou. E aí ele faz a análise na Gênese do Cristo antes da sua morte e do Cristo depois. A gente, né, estudou como que eram as comunicações, como ele falava, as pessoas o reconheciam, ele ficava horas pregando. Como que é as aparições de Jesus depois da sua morte? São aparições rápidas, né, em lugares fechados, ali os discípulos estavam na casa, ele aparecia e sumia. Ele não era reconhecido, o tom de voz era breve e sentencioso. E o que a gente vê a tangibilidade é só na passagem ali do Tomé, que ele fala, toca, Tomé. Porque Tomé não acredita, mas pode chegar o agênero e a tangibilidade? Pode. Mas não uma vida inteira, né? Pelo amor de Deus. Né? Porque aqui você vê que ele coloca aqui a questão, né, do Cristo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala aqui, ó, que esse corpo fluido se desagrega tão depressa quanto se materializa. Kardec vai explicar isso. Só que a questão é qual é a necessidade do Cristo vir num corpo fluídico? Ser um agênere. Aí passa por toda a questão da queda, da reencarnação como queda. Porque Jesus não pode reencarnar, porque senão ele teria sofrido a queda. A reencarnação é um castigo na visão do Mustang. Então, você está aqui para pagar, para sofrer. E Jesus, como é um espírito puro, ele não pode sofrer a queda. Então, para explicar a vida de Jesus, ele usou essa teoria do corpo fluídico. Bem isso. Né? E aí, quando ele vai falar da Maria, né, vem toda aquela questão que está associada à visão católica. Né? Desceu lá o Espírito Santo, Maria não engravidou, pelas vias normais, né, naturais, e ainda a igreja não fantasia tanto, né? Porque na teoria de Mustang, tudo foi fingimento, Jesus mamando, Jesus nascendo, porque um ser fluídico não nasce pelas vias naturais. A igreja católica ainda traz como né, uma concepção natural da gravidez de Maria, pelas vias normais. A única questão que está associada é a virgindade. Não é isso, gente? Agora, na teoria de Mustang, seria tudo fingimento. A gravidez, a mamar, se alimentar. Essa é a base que ele sustenta, né, nos evangelhos. É um Jesus fluídico. E aí essa resposta aqui,
quando eu estava lendo aqui, eu lembrei do estudo que a gente fez ontem, né? Do estudo da Revista Espírita. Para quem quiser depois ler, deixa eu pegar aqui o nome do artigo, chama O Espiritismo Independente, né? E tem um outro que é o Espiritismo sem os espíritos. É aquela coisa, gente, que Kardec, né, ali trabalhou, trouxe a reflexão, não é, Janete? Espiritismo sem espírito na próxima sexta-feira, não percam. Não perca, sexta-feira a gente vai estudar, a gente começa nesse artigo. Que vai ser emocionante. Mas, gente, é cada absurdo que a gente vê ali Kardec trazendo, né, a nossa reflexão, estudando, e tem até um artigo, que se der tempo a gente pode ler, que é Os Falsos Irmãos e os Amigos Inábeis, que é de março de 1863, que é aquele do Judas, a gente também não chegou a ler, a gente vai ler sexta-feira. Kardec fala, né, do Judas, do Espiritismo, eu recebi 3 beijos no caminho, e eles pensam que eu não sabia, eu sabia, porque os Espíritos me falaram. É fantástico, né? Quando você tem a oportunidade de estudar a Revista Espírita, entender racionalmente e poder ter argumento para se esclarecer sobre tudo isso que fizeram no desvio. Ô, Ju, eu não entendi aqui quando fala assim, essa Cat King, o que é isso aqui? Ó, essa parte até que você tinha começado a ler, que esse corpo político se desagrega tão depressa quanto se materializa, exatamente como fez durante 3 anos o espírito de Cat King. Eu não sei essa história aí. Eu acho que ele está se referindo a um estudo de um espírito que tem esse nome, né? Kate. E acho que ela fazia aparição dentro de um fenômeno físico. Por isso que ele começa fundamentando aqui, não é? Quer falar, Mari? Sobre Kardec não gostava de manifestações físicas, diga. Isso daqui foi esse cientista aqui, William Crookes. Ele estudou durante 3 anos, um espírito se materializava para ele, na casa dele, diariamente, e ele fez todas as experiências com esse espírito, inclusive aquela mão, aquele modelo de mão que o espírito punha como chama aquele material quente que ficava moldado à mão do espírito? No gesso? Foi gesso? Não, gesso? Não era gesso, era outro material. Cera. Aquela quente, né, que o espírito punha ali, né, que qualquer mão ali derreteria, mas o espírito, esse espírito se apresentou como Cat King. Era uma mulher, se trajava como mulher. Esse William Crookes, ele pegou tecido, cortou tecido desse espírito, mandou para o laboratório, cortou o pedaço de cabelo, fez aquele molde das mãos com esse espírito. Ele fez um experimento maravilhoso que foi noticiado em tudo quanto é canto. Depois, diz que ele sofreu uma pressão tão grande da sociedade, porque ele era um cientista renomado, que ele negou os experimentos, mas os experimentos todos estão para quem quiser ver, entendeu? Tem a Cat King em fotografia segurando a filhinha dele, que era bebê, ele tirou a fotografia, pode puxar lá no Google, que é uma coisa muito bonita de ver, saiu revista só do experimento desse William Crookes, o nome do cientista. Cat King. Cat King era o espírito. Era o espírito. Nossa, é um monte de coisa. William Crookes também. E é fenômeno material mesmo. Ela se materializava ali e ficava um tempão à disposição das experiências dele, do que ele propunha, entendeu?
E tem uma literatura muito grande sobre esse espírito, sobre fenômenos materiais. Muito legal de se ler. E a questão é que o próprio Kardec fala, Jesus poderia ter feito isso? A gente não pode falar que não pela grandiosidade do Espírito de Jesus. Mas a proposta de Jesus é uma proposta moral. Né? E o ensinamento dele está associado a isso. Essa proposta moral, se Jesus não tivesse sofrido, não tivesse sentido dor, sabe? Aí a proposta moral cai toda por terra. Porque o fenômeno da Gênesis, né? Você pode chegar à tangibilidade, mas ele não sente dor porque é fluídico, gente. É a mesma coisa que você pensar ali no... Vamos supor, você está tomando banho, né, com o chuveiro ligado, forma aquela massa de vapor, você vai pegar e aí vamos supor que ela forma uma forma. Você vai pegar o prego, o que vai acontecer? Vai transpassar o vapor. Ele não sangra. Não sangra, não sente dor. Não dilacera, não é corpo material, então seria todo um fingimento, seria todo um teatro que não se justifica a vinda de Jesus para isso. Como que ele viria pregar uma moral diferente e fazer o contrário? Não vivenciar aquilo que ele trouxe como exemplo, não é? Tudo que ele fala, né? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando ele está falando das questões, né, dos sofrimentos, você errou, vai, não erres mais, aprenda com o seu erro, faça diferente, né? E tantas outras passagens que ele fala, né? Beijo, Clá. Tchau, Clarice. E tudo mais que ele trabalha, né? Então, e é essa análise que Kardec vai fazer na Gênese, de uma forma assim, e o Kardec, ele vai estudar, quando ele estuda a Gênese, ele não vai trazer as questões da revelação espírita, que é a revelação espírita, né? Como uma providência divina, mas uma revelação científica. Porque ela se apoia no estudo da lei, da causa dos fenômenos. E onde está a chave que ele fala? Né? No capítulo dos fluidos. O Espiritismo traz a chave para a compreensão de todos os fenômenos, e ele vai estudar as cúrias, os agêneses, as transfigurações, a dupla vista, depois ele vai perpassar pela presciência, que são faculdades, mas como Jesus sabia de tudo, porque ele conquistou degrau a degrau do seu desenvolvimento, que é o oposto da moral proposta por Rustang, né? Jesus cresceu em mundos adoctos, submetidos, né, ao ensinamento dos bons espíritos, aqueles que o guiaram e orientaram. É isso que ele põe lá. Então, é a moral da submissão. Você só tem que ser submisso. O erro continua sendo a desobediência. É a mesma coisa da queda, Adão e Eva. O Lúcifer, né, os demônios. O erro é a desobediência, a insubmissão. O que chama atenção aqui também, né, no último trecho que ele publicou sobre o docetismo, né, Juliana? Isso. Que foi uma doutrina lá no século II e III que falava sobre a imaterialidade do corpo de Jesus, né? Então, sabe o que eu fico pensando? Mas isso fui eu que pensei. Tem espíritos que vão e vêm defendendo uma bandeira, né? Então, em determinados séculos surge uma ideia, não vai para frente porque não é verdadeira, mas ela volta tempos depois, né? Então, dá para entender que o espírito insiste, ele vai e volta, e são espíritos que se reúnem na mesma ideia, né? Porque da onde que o Rustang tirou isso?
né? E a gente vê, né, esses debates sobre a alma, sobre Deus, né, algo que não é de hoje, não é do espiritismo, não é do espiritualismo, é lá atrás, antes de Jesus, né? Mas sempre tem-se as falsas ideias. E ontem uma coisa importante, que quando a gente lê os artigos, eu fiquei pensando, quando o Kardec fala, né, o próprio avanço das massas, né, da inteligência das massas, repele essa ideia, quando ele trata daquele artigo da prece, lembra? Então, ele fala, isso é tão... que, assim, isso não suscitou, porque você fala uma coisa, a pessoa já... Não, isso aí é totalmente inaceitável nos tempos de hoje. Então, é já uma doutrina que nasce morta. É o pensamento, uma ideia que já nasce morta, porque é incompatível com o avanço da maioria, né? Do avanço da razão, do entendimento. Muito bom. Vamos? Olha, vamos para o grupo Saião já quase. A bateria está fechando aqui, eu vou mudar aqui. Vamos ver se dá para carregar e falar. Continuando. Gabriel Delane, na mesma brochura, página 18. A minha voz continua normal? Tá boa. Ah, tá, porque eu deixei para carregar e estou falando aqui perto. Vamos lá. Gabriel Delane, na mesma brochura, página 18, sustenta uma opinião, então já bastante conhecida, da ausência de provas, sejam as que decorrem de documentos, sejam as que emanam do controle universal dos espíritos sobre as teorias de Rustam. Sem negar todas as qualidades de um homem, Rustam, que, por suas próprias capacidades, chegou a criar para si uma posição honorável no mundo. Devemos reconhecer que sua obra, A Revelação da Revelação, está longe de oferecer aos pesquisadores as provas das teorias que sustenta. O estilo pesado e difuso do escrito contribui, sem dúvida, para a má impressão que se tem da leitura assídua dessa obra. Que diferença dos escritos de nosso mestre Allan Kardec, em que tudo é lógica, claridade e concisão. Delane, espírito afeito à ciência, no mesmo texto, combate as afirmações do panfleto de Rustam, afirmações que, a despeito da falácia que defende, são utilizadas ainda nos dias atuais pelos crentes rustanguistas, de que as experiências científicas do pós-Kardec provavam a possibilidade da existência de um agênere de longa duração, dando com isso aval ao corpo fluídico de Jesus, diz Delane, à página 20. É assim inútil, com efeito, falar de experiências de William Crookes, de Frederico Zollner, de Alfred Wallace, etc., pois elas não têm nenhuma relação com o assunto do qual nos ocupamos. É o que a Marineusa estava falando, né? Uma coisa são aquelas experiências lá, ok, aconteceu, né? Ele só voltou atrás por conta da pressão que ele sentiu. Então, não é dizendo que aquilo não aconteceu, ok, aquilo lá, ok, mas aquilo não tem relação com o corpo de Jesus, são coisas, né, diferentes. Crookes, por intermédio de um médium apropriado a esse gênero de manifestação, constatou que o espírito podia momentaneamente revestir um envelope carnal, mas isso somente de uma duração muito curta, 2 ou 3 horas no máximo, e tomar emprestado do fluido vital do médium, que se acha, por esse fato, em catalepsia. Isso não tem, pois, nada em comum com uma encarnação do Cristo, porque aí ainda o espírito de Ket não tem uma aparência humana, mas um corpo como o nosso,
que de fato tem de realidade e de tangibilidade quanto todos os organismos terrestres. Ela deixou mesmo pedaços materiais de sua vestimenta. Mustang foi levado às páginas da Revista Espírita e ao poder na sociedade anônima, penetrando assim no terreno espírita, pouco tempo depois da partida de Allan Kardec. O aprisco fora invadido e as ovelhas ficaram desorientadas. Então, aqui nós terminamos, né, essa parte 2, e aí nós vamos para a parte 3, que é o grupo Sion, Mustanguismo Brasileiro. Tem uma foto, né, Rio de Janeiro, século XIX, a tela de Debré. E aí nós já vamos direto, é isso? Acho que sim, só se alguém quiser falar alguma coisa. Senão a gente já entra aqui. Ok? Mari, Satiro, tudo bem? Jerusa? Vamos? Vamos lá. É necessário reafirmar que os estudos atuais sobre o rustanguismo e o espiritismo se ancoram. 1. Na valorização do termo autonomia e todo o sentido que este proporciona à compreensão da doutrina, bem como dos desvios doutrinários ocorridos desde a partida de Kardec. 2. Na certeza de que o rustanguismo se constitui no promotor fundamental do desvio doutrinário histórico como paradigma de inserção do pensamento heterônomo que anula a proposta original de autonomia de Allan Kardec. 3. Na participação e condução da Federação Espírita Brasileira, FEB, em todo o processo de desvio postuladora que se tornou no Brasil de uma impossível identidade entre espiritismo e rustanguismo, perpetuando o desvio, a constatação da contradição fundamental entre as duas doutrinas e promovendo a mentira em relação à religião espírita como tal instituída. Todo e qualquer estudo que pretenda compreender o processo histórico do pensamento espírita fundamentado em Allan Kardec necessita revisitar o caminho do desenvolvimento doutrinário, considerando os aspectos direta ou indiretamente relacionados aos 3 pontos acima elencados. Por mais que os defensores da correlação entre Mustang e Kardec a promovam, utilizando para isso um discurso uníssono, nenhum documento, nenhuma evidência, nenhuma prova, por mínima que seja, a favor de Mustang, será possível encontrar. O contrário, porém, é verdadeiro. Quando a história é documentada, torna-se implacável enfrentá-la, seja porque ela fere crenças ou destrói mitos construídos para dar suporte à ilusão e não para ser um dos laços que sustentam a sociedade e mesmo as comunidades, como o temor da destruição da própria sociedade. Tudo não passa de uma luta entre o exército de Brancaleone e os moinhos de vento. A doutrina espírita não corre nenhum perigo com a revelação dos novos documentos que autorizam a reescrever os caminhos. Pelo contrário, seus pilares sobrepostos e decorrentes das leis naturais retornam à sua posição original. O bom senso reencontra a sua irmã mais querida, a lógica. As leis naturais retomam as suas cores originais, e o espiritismo, enfim, pode se colocar como fora desejo de Allan Kardec, ombro a ombro com o progresso, sem nenhum temor de ser por este ultrapassado ou desacreditado.
O livre pensamento ressuscita com todo o seu esplendor, fortalecendo o ser humano em sua luta para desfazer os laços criados pelas religiões dominantes ao dotá-lo do medo e da crença no pecado. Pode, enfim, erguer-se como um dia o fez ao tornar-se ereto, mas agora de modo definitivo, do ponto de vista moral, para assumir o seu destino, construindo-o sem dependência. Assim pode dizer com altivez, a autonomia retornou. Ela, a autonomia, sempre esteve presente nos princípios espíritas, mas foi sordidamente sombreada por homens e espíritos adversários da verdade, constituindo-se uma espécie de luta em que os interesses da justiça e do bem se viram duramente atingidos. Na França, com Kardec, ainda vivo, os adversários mostraram sua face e estabeleceram as alianças espúrias. O apóstolo do bem manteve-se firme e os combateu, até não contar mais com o vício de suas energias. Sucumbido pela cessação de suas energias vitais, deixou o campo de batalha terreno para continuar trabalhando do lado invisível. Os adversários aproveitaram para, pelo dinheiro e pela ilusão do fascínio, conquistar alguns adeptos e proceder à expansão. Contudo, no país da secularização, foram perdendo aos poucos a proeminência, especialmente porque sua doutrina não possui o laço do bom senso e da lógica até desaparecer, mas contaram com o fator do traslado da doutrina alemã para um país do futuro, em que encontraram mentes culturalmente aptas a assumirem-na como se grandiosa fosse e aliada também. Submetido às crenças religiosas tradicionais e ainda coligadas com o Estado, trataram de dar cores e viço ao rostanguismo, assumindo o compromisso de ladearem-no ao espiritismo e conduzir os dois ao futuro. Se na França a secularização aplacará os sons da religião dominante, no Brasil a secularização tardou e por isso propiciou que o rostanguismo florescesse, mesmo à custa dos prejuízos incalculáveis aos propósitos originais do espiritismo. Vamos, pois, aos pontos importantes do começo disso tudo no Brasil. Antes, esclareçamos um erro que vem se perpetuando. Nada da obra atribuída a Rostand resultou de seu esforço de pesquisa ou de análise depurada dos documentos e dos textos por ele recebidos diretamente da médium Colignon. Rostand não foi pesquisador e nem de perto sua atuação pôde ser comparada ao de Allan Kardec. Os 4 evangelhos lhe foram postos à mão, vindos da fonte mediúnica por uma única médium. Ele, Rostand, se tornou o organizador e fiador da obra, depois o financiador, até alcançar o título de autor, senão abertamente, pelo menos do ponto de vista daquele que a garante e a tutela. O nome da médium acabou por ficar em segundo plano, pois que não aceitava as mensagens que recebia nas reuniões com Rostand, sob a severa pressão que ele exercia, bem como não encampou a obra após sua conclusão e publicação. Jamais se viu, se leu ou se ouviu a médium Colignon abonar qualquer coisa em relação
a obra que Rustem publicou. Ela, a única fonte que se valeu do advogado de Bordeaux. O fato é atestado pelos próprios adeptos, como falam os autores da citada biografia de Rustem, página 523. Agora podemos analisar que o senhor J. Malgras quis dizer sobre a aceitação de Emily Collignon, frente a algumas partes de La Quatre Evangelis. Ela era claramente oposta a certas revelações, das quais não foi senão a intérprete meramente mecânica. Vale a observação dizer: intérprete meramente mecânica é contrariar que ensina Kardec, com base nos espíritos, sobre a impossibilidade de passividade total da médium, como se aprende em O Livro dos Médiuns. O simples fato de a médium se manifestar em desacordo com o pensamento do espírito comunicante comprova sua participação no processo, além de mostrar sua presença ativa. O que, de fato, o senhor Malgras quer afirmar é que a médium, sendo meramente mecânica, não interfere na mensagem, e, com isso, dá-lhe um caráter de autenticidade, que também não corresponde à verdade. Ainda na mesma obra biográfica, página 523, encontramos o relato do senhor René Caillou, dito um dos adeptos mais esclarecidos de Rustem. Essa senhora foi, desde então, o único médium que serviu à grande revelação. Ela não emitiu nenhuma opinião que lhe fosse pessoal, muito ao contrário, porque a ideia do Cristo agindo encarnado somente como espírito e por via exclusiva de tangibilidade lhe repugnava a razão. Entretanto, a senhora Collignon resistia, recusava-se, por assim dizer, em servir de instrumento aos espíritos e começava a ver como impostores. Relata-nos Sr. Guerin que acontecia muitas vezes durante os ditados medianímicos que o pensamento dos inspiradores desse trabalho ficava como que paralisado em sua livre manifestação por causa dessa hostilidade pessoal da médium em aceitar essa nova teoria, contraditória com aquela que era objeto de suas preferências. Aquilo que se sabia apenas por falas esparsas fica confirmado pelos principais adeptos de Rustem, ou seja, a reprovação da médium aos ditados mediúnicos que recebia, pressionada por este, os quais levou, apesar de tudo, adiante. Mas Collignon jamais em vida deu apoio à obra ou fez referências públicas a ela. É o que se sabe até aqui. Aliás, registre-se que o nome da médium sequer aparece na página de rosto da edição francesa de 1866. Aqui fora reconhecidamente a única médium do livro. Ora, se a médium Collignon assumiu uma posição contrária à tese do corpo fluídico de Jesus e não trabalhou pela obra, os 4 evangelhos não a divulgou, não a defendeu, não deu seu testemunho em nenhum dos eventos em que a obra foi comunicada ao público. Isso significa que, mesmo tendo sido autora mediúnica das mensagens da obra, como se afirma, deixou ela a inteira responsabilidade do advogado Bordalaise, sua publicação e suas consequências de em tempo, não se tem sequer condição
de avaliar o trabalho do Sr. Rustang em relação à fidedignidade dos textos ditos recebidos por Colina, pois todo o texto final do livro foi escrito por ele, na solidão do seu escritório, vindo a médium e todos tomarem conhecimento do conteúdo apenas após a publicação. Ninguém conhece os originais manuscritos da médium e do autor Rustang. Sabe-se apenas que ele selecionou e organizou, deu a ordenação final do livro e nada mais. Também não se conhece o que se passou entre Rustang e Colina após a fixação da participação da médium na recepção das mensagens. Deduz-se que isso fique claro pela reação contrária da médium aos ditados dos espíritos e pela forma como Rustang conduziu a preparação do livro, que os contatos entre os dois cessaram por completo. No entanto, temos agora outros documentos que esclareçam e reforcem os fatos. Continua ou vai falar um pouco disso? Continua. Vocês que sabem, alguém quer comentar alguma coisa? Acho que foi bem. Está bem explicadinho. É. A forma como o Wilson Garcia escreve é muito clara, né? A gente vai lendo assim, vai vendo a sequência, é até emocionante, não é? Nossa, fico emocionada aqui lendo. Às vezes acho que eu me empolgo aqui um pouco depois. Flui bem a leitura, né? Nossa, quando você vai gostando do que está lendo, parece que é tão claro assim a leitura dele. Vamos lá. A fonte ideológica da fé. Em seu esforço histórico da Federação Espírita Brasileira, o autor ex-presidente Givanir Borges de Souza relaciona diversas personalidades de expressão ligadas à história da instituição desde os seus primórdios, diz ele. Ainda no século passado, século XIX, são nomes indelevelmente ligados à federação, seja como administradores ou como obreiros, nas múltiplas tarefas em que se desdobra o fato da seara. Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, Adolfo Bezerra de Menezes, Antônio Luiz Saião, Frederico Pereira da Silva Júnior, João Gonçalves do Nascimento, Francisco de Menezes Dias da Cruz, Júlio César Leal, João Batista Maia de Lacerda, Geminiano Brasil de Oliveira Góes, Antônio Pinheiro Guedes, Carlos Joaquim de Lima Ensene, Pedro Richard, e muitos outros cujos nomes não são declinados aqui, mas que fizeram jus ao salário de fiéis servidores. Dentre os nomes relacionados, 5 deles estão diretamente ligados ao objeto do nosso estudo aqui, ou seja, o grupo Saião. São eles: Antônio Luiz Saião, Francisco de Bittencourt Sampaio, Frederico Pereira da Silva Júnior, João Gonçalves do Nascimento e Adolfo Bezerra de Menezes. Os 4 primeiros foram fundadores do grupo, enquanto Bezerra de Menezes se tornou membro tempos após a fundação. Saião e Bittencourt têm uma importância histórica de maior destaque, uma vez que eram lideranças do grupo. Porém, Frederico Júnior possuía destaque também no que concerne a sua participação como médium e se constituiu naquele que mais constantemente recebia os espíritos, Ismael e Kardec. O grupo Saião adquiriu esse nome pelo fato de realizar suas reuniões no escritório de Saião, advogado que era. Aí tem uma capa, né? Capa do opúsculo
esforço histórico da Federação Espírita. O reconhecimento da participação destacada deles na FEB implica em dizer que, ao ingressarem nessa instituição, após o encerramento das atividades do Grupo Sayon, eles levaram consigo as experiências do grupo, as ideias que os alimentavam e a doutrina de Rustang, introduzindo e sedimentando tudo isso ali, pois a FEB, como se sabe, não defendia a ideologia rustanguista quando de sua fundação. Sequer tinha adeptos de Rustang entre seus fundadores, uma vez que os membros do Grupo Sayon se introduzem na FEB. É óbvio concluir que vão instalar ali também o projeto de difundir o rustanguismo para o Brasil e o mundo, uma vez que este era um propósito alimentado do grupo pelos espíritos que o orientaram sobre a crença de que eram verdadeiros missionários dos evangelhos. Com isso, pode-se perceber que a chegada deles na FEB dá início à sedimentação de uma cultura híbrida, com preponderância da moral heterônoma de Rustang, vinculada fundamentalmente à religião católica e às suas tradições, e no esforço histórico discursivo. Buscava-se vincular esta moral heterônoma ao espiritismo autônomo de Allan Kardec. Foi dessa região, habitada pelas sombras, entremeadas de raio de luz, que surgiu uma cultura que, de muitas maneiras e modos, exercia influência sobre espíritas e instituições doutrinárias, país afora. Mesmo considerando que a maioria dos espíritas e das instituições doutrinárias não viesse adotar a ideologia de Rustang, tornou-se também impossível não sucumbir à força de sua cultura e às influências das relações culturais. Diversos fenômenos de cunho nacional, como o Congresso de 1904, no Rio de Janeiro, a fundação das federativas estaduais, do modelo estrutural e doutrinário da FEB, o conhecido Pacto Áureo, de 1949, a forma autoritária como se estrutura e funciona Conselho Federativo Nacional, tudo isso contribuiu decisivamente para que crenças, valores e hábitos resultantes das práticas rustanguistas se espalhassem pelo país, levando-o à adoção prática da religião constituída, aquela muito bem descrita no livro O Centro Espírita, de Herculano Pires. A ideologia rustanguista, portanto, reina subjacente à desejada cultura decorrente dos princípios e das práticas do espiritismo autônomo de Kardec. A maioria dos adeptos e até de parte dos dirigentes espíritas passa desapercebida a possibilidade e a incoerência da união das duas doutrinas, mas passa ainda mais desapercebida a maneira como duas coisas foram acomodadas de modo a atender a Deus e a Mamon. O depoimento de Canuto Abreu, no seu documento de denúncia, publicado no livro Autonomia de Figueiredo, reforça o raciocínio acerca da cultura híbrida decorrente do que ele chama de erro inicial, dos adeptos de Rustang por meio da FEB. Página 75. Do erro inicial surgem, às vezes, graves consequências. O espiritismo entrou no Brasil por adesão de algumas inteligências corajosas, de entre as quais se destacavam pelo ardor combativo dos
os doutores Bezerra de Menezes, Dias da Cruz e Bittencourt Sampaio. Infelizmente, os hábitos devocionais trazidos por igreja, por aqueles lidadores, preponderaram na sua nova orientação, imprimindo-lhe uma feição cultural em desacordo com a doutrina. Ao parecer deles, que tal foi o erro inicial, não se podia ser espírita sem ser forçosamente devoto do Cristo. Retomando a herança daqueles campeões, a Federação Espírita concebeu o plano de nacionalizar a nova filosofia, dando uma interpretação brasileira, esperando impingi-la ao resto do mundo como sendo a verdadeira doutrina. Que fizeram os inovadores, com o fundamento de aperfeiçoarem a doutrina de Kardec, adotaram a extravagância religiosa pelo sangue, já fulminada pelo mestre com seus argumentos irrefutáveis, ao vir à luz. Aí tem uma foto, né? Um evento aqui, deixa eu ver. Canuto de Abreu, ao lado de Fulano Cury, na comemoração do primeiro centenário do lançamento do Livro dos Espíritos, em evento realizado no ginásio do Pacaembu, em São Paulo. Continua aqui. Livro escondido? Sim? Alguém quer comentar? Eu ia perguntar aqui, né, como é incrível, né? Como é que todo esse estudo, todo o espiritismo, nascendo como nasceu, foi completamente escondido e as pessoas começaram a acreditar em Bíblias, né? Basicamente foi isso que aconteceu. É verdade. As pessoas começaram a acreditar em Bíblias, que sem explicação científica, sem estudo, sem nada. Estou falando hoje, estou falando lá naquele momento de transição. Quer dizer, porque tinha um grupo que era, né, os místicos e tinha um outro grupo que eram os científicos. Os científicos estudavam Kardec. E os místicos queriam o misticismo. Aí as pessoas preferiram seguir, porque não teve nenhuma contraposição forte, né? Foi um grupo tão pequeno, né? Justamente, mas eu tô falando, mas só existia esse grupo? Não, né? Tinha mais gente. Só que aí as pessoas, não, peraí, Jesus, gente boa, vamos nessa, místicos aí, vamos todos para a religião católica. E todo mundo... Mas exatamente pelo desconhecimento de como surgiu a religião espírita. Não, de como surgiu o espiritismo, né? Então aí... Então, mas no livro Autonomia, a história não é essa que a FEB conta, né? Porque quando o espiritismo chegou no Brasil, ele veio nesse sentido de ciência. Justamente. Então, mas não... Eu digo Sim, assim, Mari, Ju, esse conhecimento não se popularizou da doutrina espírita. Sim, mas porque, assim, quando ele chegou, veio lá para o grupo do Torteroli, eu não lembro o nome dos outros, que até eu tinha conversado com um amigo, para a gente, quando finalizar o livro do Wilson, ou talvez aqui nessa parte dos desvios, a gente acrescentar a leitura do Autonomia, não ele inteiro, só a parte dos desvios, entendeu? Os desvios, isso. De como surgiu o espiritismo no Brasil, a questão do porquê que se gerou a quebra, e depois lá, né, se instituiu uma unidade de poder ali, onde a FEB se tornou a casa máter do espiritismo. E além disso, a gente também pode acrescentar aquele estudo que a gente fez de sexta da Revista Espírita, aonde Kardec traz não inteiro os 8 artigos que a gente leu, mas aquele principal, onde Kardec traz a proposta do que deveria ser o espiritismo após a sua morte. Mas tudo isso explica, mas eu estou dizendo assim, é impressionante como naquele momento de quebra, vamos dizer assim, com o espiritismo,
como tinham poucas pessoas que se agarravam a isso, que aparentemente se agarraram a isso, e todo mundo embarcou no navio místico de Jesus e a religião católica em direção ao espiritismo eterno e por aí afora, entendeu? Eu acho muito engraçado, entendeu? Quer dizer, teve um momento ali que as pessoas poderiam ter se confrontado, se bem que houve um certo confronto, né? Lembrando agora, porque o Pacto Áureo resolveu isso, né? Tem essa história também. O Pacto Áureo de 49 também andou dando uma placada nessa discussão dos dois grupos. Desculpe que tem esse fato aí, que depois que ele dura vai décadas, décadas depois, 2 décadas depois, em 49, é firmado o Pacto Áureo. O que é o Pacto Áureo? É justamente isso, é a constatação de que quem ganha são os místicos. Aí a FEB... porque tinha uma briga intensa que estava quebrando a FEB em duas. Então tinha uma briga, assim, desculpe, mas a coisa não se resolveu naquele momento inicial. Houve uma briga. Eu penso que essa briga foi vindo até os dias de hoje. Não, essa briga ela se resolveu muito no Pacto Áureo, entendeu? Lembra do Herculano Não, Pires? a briga, por exemplo, que a Mari diz, a gente vê no negócio quando foi o lançamento do livro Autonomia, por isso que eu acho ele um livro fundamental, ele é documentado. Então, ele traz os estatutos lá, a obrigatoriedade de se estudar Rustang. No dia do lançamento do livro, o eles resolveram. Estava lá na plateia da FEAL, ele pediu a palavra e ele falou, acabei de ficar sabendo que a FEB tirou do seu estatuto a obrigatoriedade de se estudar Kardec. Tá, tirou do estatuto. Não, estudar Rustang, né? Então, mas não tirou da concepção das pessoas. Não, porque a pessoa tirou. que acredita que é Rustang, que a Rustang é a proposta da moral, ele vai continuar pregando isso, entendeu? E infelizmente, os centros que são associados à Federação Espírita Brasileira não estudam Kardec, porque são livros doutrinários. Né? Eu tenho até aqui depois... É livro de uma doutrina que não é o espiritismo. São estudos sistematizados, você não estuda a fonte. O EGE. Né? Ali não é Kardec. Ali não é a fonte. Não, ali você cita Kardec, mas não cita só Kardec. Cita várias outras obras, além de Kardec. Eu posso distorcer, né? E eu escrevo o que eu quero, e as pessoas não vão estudar o restante. É uma mentira. Porque, gente, é o que eu falo. Se você... Eu sempre trago essa reflexão, por exemplo. Eu já passei por muitas casas espíritas. Então, se você chega lá... Você chegou lá, eu quero conhecer o que é o espiritismo, né? Eu quero entender um pouquinho do que é o espiritismo. A pessoa chega e fala assim, vem de segunda-feira que tem um curso sobre o que é o espiritismo. Mas não é um livro ou que é o espiritismo, é a visão ali daquele apostilado. Isso quando não é livro, estudo sobre apostilas, que às vezes perpassa pelo próprio entendimento do coordenador também. Não dá a oportunidade da pessoa estudar. Ter contato com o espiritismo. Né? E não se indica, olha, este assunto Kardec elabora melhor na Gênese, ou lá no livro dos médiuns, se o seu interesse é médium, tem bastante artigo na Revista Espírita, você pode procurar, né? Não, na verdade, não era existe... uma minoria, mas tem toda uma história, né? Que daí lá no Autonomia, o Paulo também traz, que acho que é um complemento do que a gente está estudando aqui. O que eles fizeram, inclusive com o Pacto Áureo, foi ir aplacando como se diz, as contradições, as brigas, as contradições. Aí foram aplacando. Depois de tantos anos, né? Você está falando aí de mais de 100 anos de FEB fazendo isso. Né? Passamos um pouquinho já. O pessoal hoje está tendo que recomeçar a briga, né? Porque na verdade não é que voltou a briga, a gente não quer brigar, mas a gente está trazendo à tona um monte de coisa que eles não querem. Aí eles voltaram com a briga, a gente não, mas eles voltaram com a briga. Eles estão voltando. O único ponto que eu acho que é interessante, você vê, né, como a gente muda, né?
é que você tem realmente muitos centros espíritas que não estão nem aí. Isso é no Brasil todo, tá? Não estão nem aí para a FEB. Entendeu? Você tem alguns que estão estudando fora da casinha, que é Umbanda, outras coisas. Não estão estudando Kardec também, entendeu? Estão estudando outra coisa. Mas você tem muita gente estudando Kardec. E que não segue o que a FEB diz. Tem muita gente. Não é pouca, não. Tem muito centro por aí. Entendeu? A gente uma vez mapeou aqui na nossa região, só aqui na região da Grande Florianópolis, tinha 45 centros que não são filiados. E a nossa é a maior regional que existe. Nós temos 27 centros filiados, só aqui na região. Tinha 49 centros que não queriam se filiar à FEB. Não estão nem aí. Entendeu? Não estão nem aí para a FEB. Estão estudando Kardec, estão fazendo palestra doutrinária, estão fazendo as coisas. Né? Então, assim, não adianta, eles vão ser quebrados. Por quê? Por isso. Aí a verdade vence sempre. Aos poucos, eles vão perdendo a força, o poder. Aí na Bahia também tem. Eu vi vários centros aí na Bahia que não são filiados. Que não são filiados. Entendeu? Aí, bom, vai de cada um descobrir onde é que estão as coisas, né? O fato de não ser filiado não significa que o desvio não exista em todos os centros. Não, isso não significa. Mas pelo menos eles estão brigando contra uma série de imposições que são colocadas pela FEB, que eles não aceitam, entendeu? Agora, o problema é que se escondeu Kardec. Verdadeiro entendimento, né? E o que acontece com a FEB também, que ela se torna forte, é que tem pessoas ali, né? Ícones que são santos, tipo tem o Divaldo, agora surgiu o Haroldo Dutra, que vai substituir aí, o Divaldo. Porque você percebe que ele vira um ícone, né? E que vai perpetuando a mesma linha Justamente. mesmo não sendo filiado à FEB, os espíritas levam esses ícones como espiritismo. Sim, paciência. Não, mas era essa observação. Realmente eu me esqueci. A história do movimento teve confusão até o Pacto Áureo, onde ia haver um rompimento, e aí se chegou a um acordo sobre o espiritismo no Brasil para que a FEB não se rompesse, que a FEB ia se quebrar. Aí ela acalmou, aplacou, e hoje o Pacto Áureo é comemorado, né? Justamente por isso. Porque manteve a FEB, né? Porque manteve todo mundo juntinho, todo mundo ficou amiguinho de novo, aí legal, entendeu? Não vamos mais plantar nenhuma discórdia no movimento. Não, então, entendeu? paralelo a isso, continuaram grupos, né? Grupos fora dos centros espíritas, né? Porque hoje a gente vê quantas pessoas aderem a esse novo espiritismo não, esse entendimento que estamos tentando trazer do espiritismo, mas eles estão fora dos centros espíritas. Eu acho que isso é meio que natural, eles não nos querem lá dentro. Então, eles não querem conversar sobre isso, eles querem impor a vontade deles. Bom, então tudo bem, fica com a sua verdade que eu vou... Tem outros lugares que eu posso estar falando isso. A gente cria os espaços, que é o que está acontecendo hoje, realmente. Desculpa interromper aí, basicamente era isso. Mas, assim, é do Haroldo mesmo. Eu seguia o Haroldo, eu fiz curso, eu gostava muito de ouvir, comprei livro. Só que, assim, na medida que você vai ouvindo, você vai vendo que aquilo lá não é o que a base do espiritismo. Então, mesmo essas pessoas que, né, se dizem os bambambãs aí, você vai, se você, sabe, pé no chão, olhar, ouvir com inteligência, você fala, não é isso. Mesmo o Divaldo, quando todo mundo adorava o Divaldo, e uma vez ele veio aqui em Guarulhos, ali do lado do
International Shopping tem um. Eu comecei a ouvir, eu falava, gente, mas como que todo mundo adora esse cara? E eu não concordava com algumas coisas, mas eu ficava quieta, eu ficava, sinceramente, com vergonha de não gostar. Eu falava, não é possível, eu acho que eu não estou entendendo o que ele está falando, porque... Mas não é isso. Se você começa, sabe? Eu falo sempre assim, dá um passo para trás, vê de fora. É isso mesmo? Bate com o estudo. Então, né, quando foi falado do Haroldo, eu falei, é isso mesmo, você vai... O William Sanches, eu lembro que eu gostava, ia nas palestras, comprava livro. Aí você fala, não é isso. Então, é olhar do lado de fora, sabe? É não ir entrando ali, entrando na história, sabe? Eu acho que é dar um passo para trás mesmo. É usar o raciocínio, né? A razão, né, Janete? Tem uma frase aqui que outro dia que o Satiro falou, que eu escrevi, né? Que é não fazer concessão. Eu gostei tanto disso. Não sei se essa frase é do Satiro ou se ele... Não, é uma frase só, não é minha, não. Não, mas eu gostei muito, que eu até escrevi aqui nesse meu livro, não fazer concessão. Isso é Erasto, né? Isso aí não é, a frase não é de Erasto, mas é a mentalidade de Erasto. Porque, assim, em tudo, sabe? Na vida mesmo, no trabalho, na nossa vida, né? Esse não fazer concessão. E eu falava, eu dava aula para aprendiz, e eu falava muito isso. Falava, gente, se o empregador estiver trazendo coisas que você não concorda, né, que vai ferir a sua moral, a sua ética, não faça. Não é porque você é aprendiz que você tem que... você trabalha lá na contabilidade, tem que fazer uma nota falsa, enfim, alguma coisa assim, que está te ferindo, né, no seu... Repensa, não faça. Então, esse não fazer concessão, eu acho que serve para tudo, né? Então, é o olhar mesmo, né? Com inteligência, olhar, passo para trás, olhei, não é isso que eu quero, sabe? Parei de seguir, né? E acho que é isso que a gente tem que ir fazendo. Não simplesmente, não quero, não, o espiritismo não é isso. Não, vamos estudar, vamos entender. É isso aí. A gente parou no livro escondido, né? Isso, página 153. Que não está mais escondido, que a gente tem a cópia. Tem a foto dele? Então, como é que... Cópia! A gente tem o livro. É. Alguém me pediu esse livro. Você tem, né, Ju? Tenho. Passa para mim. O Marcos. Passa direto para ele. O Marcos Vital, lá da Paraíba, ele quer o livro. Pode passar direto para ele. Não se preocupe passar para mim, porque ele vai pro lixo. Essas coisas eu joguei tudo fora. Falei, não me interessa nem como dado histórico. Não, mas eu li. A gente tem, eu esqueci disso. Mas eu li uma quase boa parte, viu? Mas a gente vai falar dele semana que vem. Tá bom. Certo, gente? Certo, pessoal. Obrigada. Bom final de semana. Obrigada, semana. Para todos. Descansa aí, Ju. Descansa. Não, agora eu vou estudar uma parte aqui. Agora eu vou estudar os fatos. Dá uma descansada, você tá estudando... Ela está de férias, não tem como descansar. O filho dela está de férias, não há descanso enquanto ele não voltar para a aula. Essas férias, tá muito puxada, viu, Janete? Já passei disso, graças a Deus. Obrigada, seu Arthur. Tchau, seu Arthur. Tchau, Val. No final de semana. Mari, Jerusa, Janete, Marlúcia, todo mundo. Tchau. Tchau.